Graça e paz a todos. Gente, Daniel capítulo 9, versículo 26. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Esse texto está falando a respeito do general Tito ou está falando a respeito do anticristo que vai vir no futuro? Neste vídeo eu vou responder esta pergunta, tá ok? Porém, como sempre faço aqui no canal, convido você, fica comigo até o final. E se você gostar da explicação que vai ser dada, se você perceber, ver com clareza que é bíblica e coerente, deixe o seu joinha, tá ok? Porque assim o YouTube compreende que o conteúdo é bom e recomenda para outras pessoas também assistirem. O irmão Gedilson fica muito agradecido a todos. Vamos lá? Afinal, na profecia das 70 semanas, de forma especial a 70ª semana, o texto bíblico de Daniel 9:26 está falando a respeito do general Tito ou está falando a respeito do anticristo? Eu estou trazendo aqui este assunto uma vez que é um dos pontos mais polêmicos entre preteristas e futuristas, em especial o futurismo dispensacionalista. Neste caso, eu sou dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista. E exatamente o que é preterismo? Muitas pessoas ainda não sabem o que é preterismo. Gente, preterismo é um dos métodos de interpretação das profecias bíblicas, principalmente do livro de Apocalipse, onde os intérpretes levam todas as profecias para o passado ou a maior parte delas. Neste caso, os que levam todas as profecias são os preteristas radicais. Estes daí ensinam que tudo já se cumpriu lá no passado, no primeiro século, no cerco romano, na queda de Jerusalém, no ano 70. Só os parciais preteristas entendem que ainda tem alguma coisa para se cumprir. Os capítulos finais do livro de Apocalipse. Nós fazemos oposição ao preterismo, nós somos futuristas. Repito, dispensacionalista, pré-tribulacionista, pré-milenista. Então a nossa compreensão das profecias é o seguinte: o Apocalipse do capítulo 4 até o capítulo 22 ainda é futuro. Mas vamos lá. Neste caso, o que está em questão aqui é Daniel 9:26. Eu vou ler para você este versículo para trazer um esclarecimento sobre esse tema. É um tema difícil. Se o texto está falando sobre o general Tito, como advogam os preteristas, ou está falando sobre o anticristo, como advogam os futuristas dispensacionalistas. Ainda existe mais uma opção dentro do texto, tá ok? Será que o texto está falando sobre os dois personagens? Será que temos ali dois príncipes com a letra P minúscula? Fica comigo até o final, tenho certeza que você vai gostar muito do esclarecimento bíblico que vou trazer aqui. Eu não vou ler a profecia toda, mas eu gostaria de ler do versículo 25 até o versículo 27, para trazer aqui o nosso esclarecimento. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe com P maiúsculo, 7 semanas e 62 semanas, e as ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. O versículo 26, que é o epicentro da polêmica. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe, que há de vir,
príncipe com P minúsculo. A minha Bíblia é na versão João Ferreira de Almeida. Destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então vamos lá, gente. Está falando sobre Tito, sobre o anticristo, ou sobre os dois personagens? O versículo 26 de Daniel, capítulo 9. Gente, quando nós temos nas mãos um texto difícil, um texto polêmico, obscuro, para jogarmos luz em cima do texto e chegarmos à compreensão, é sempre bom recorrermos a outros textos da Bíblia, que tem aquela mesma linha de raciocínio do texto em questão. Assim nós vamos chegar ao denominador. Neste caso aqui, Daniel 9, 26, quando o profeta fala sobre o príncipe com P minúsculo, a polêmica surge por uma falta de compreensão da parte dos intérpretes do preterismo, que querem levar tudo para o passado, primeiro século, desde os apóstolos até a queda de Jerusalém. A falta de compreensão deles é que os profetas, dentro do Antigo Testamento ou também no Novo Testamento, muitas das vezes tinham uma visão dupla. Eles viam 2 ou até mais eventos e apresentavam para o povo como se fosse um evento só. Então as profecias, elas podem ter um cumprimento próximo ao profeta e depois um cumprimento distante. Esse cumprimento distante é o ápice da respectiva profecia. Então os preteristas, ignorando isso, eles armam um cavalo de batalha em relação ao futurismo, porque o futurismo olha mais, foca mais a atenção no cumprimento distante das respectivas profecias, tá ok? Então eu vou fazer o seguinte nesse vídeo. Antes de eu te dar o esclarecimento, ou te dar a conclusão de Daniel 9, 26, se está falando sobre Tito, o anticristo, ou sobre os dois personagens, eu vou te mostrar mais 3 textos da Bíblia que tem esse mesmo caminho, e você vai ver claramente como que a Bíblia é perfeita e maravilhosa. Quem faz confusão são os intérpretes, tá ok? A primeira profecia que eu gostaria de analisar com vocês é Malaquias capítulo 4, versículo 5. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Observe bem o que está escrito. Eis que eu vos envio o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Uma profecia. Esta profecia, ela teve um cumprimento muito claro, perfeito, no primeiro século, na pessoa de João Batista. Você encontra isso claramente em Mateus capítulo 17. Observe bem comigo. Quando Jesus desce do monte da transfiguração. Mateus capítulo 17, Jesus diz assim: Elias já veio. Ou seja, ele está dando cumprimento à profecia de Malaquias. Mas, versículo 12, mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram,
mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Uma só profecia, uma só visão de Malaquias. Mas aí eu quero fazer uma pergunta que é para lá de interessante sobre esta profecia. Ela está presente ou não no livro de Apocalipse? Sim, gente, ela está presente no livro de Apocalipse. Vamos lá? Capítulo de número 11. Olha só que coisa maravilhosa que é a Bíblia. Capítulo de número 11, versículo de número 6. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chovam nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, quantas vezes quiserem. A testemunha número 1, no livro de Apocalipse, é o novo Elias, que vai trazer no futuro o cumprimento da profecia de Malaquias outra vez. Malaquias 4 e 5, dentro do livro de Apocalipse, se cumpre no futuro, se cumprirá no futuro com a testemunha número 1. Lembrando que a testemunha número 1 não pode ser alegorizada, espiritualizada, conjecturada. Isso é malabarismo teológico. Muitos dos professores do preterismo fazem isso. Mas, irmão Gedilson, por que não pode ser alegorizada? Por causa da profecia que dá origem à testemunha. Malaquias não profetizou uma alegoria. Eu posso provar isso te mostrando mais uma vez no primeiro século como a profecia se cumpriu. Se cumpriu com um ser humano, com João Batista. Ela está presente no Apocalipse e vai se cumprir outra vez com outro ser humano, que vai ser a testemunha número 1. É a mesma profecia. Ela não pode, a testemunha não pode ser alegorizada. Aí eu posso fazer a seguinte pergunta: e são quantos Elias? 1 ou 2? Para vir. Deixando de lado, é claro, o Elias lá dos reis. Não é ele que entra aqui neste caso. É um ser humano que vai exercer o ministério de Elias. E uma vez exercendo o ministério de Elias, se torna um novo Elias. Gente, são 2. Batista e a testemunha número 1 que vai vir no futuro, proveniente da mesma profecia. 2 seres humanos distintos. Percebeu como isso já está jogando luz no texto polêmico de Daniel 9, 26? Eu te prometi mostrar 3 exemplos antes de te dar a resposta definitiva se Daniel 9, 26 está falando de Tito, do anticristo, ou de 2 príncipes com a letra P minúscula. A segunda profecia que eu quero te mostrar, com essa mesma linha de raciocínio de Daniel 9, 26, quando o profeta vê um ou mais eventos dentro de uma única profecia, é Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, muito conhecido também, que vai ajudar a jogar luz em cima de Daniel 9, 26. Olha só o que diz o versículo 15. O Senhor teu Deus te despertará um profeta do meio de ti e de teus irmãos como eu, a ele ouvireis. Moisés faz uma predição que o Deus de Israel vai levantar um profeta semelhante a ele. O novo Moisés, no primeiro século, foi Jesus. A profecia se cumpriu com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todos estudantes de teologia sabem disso. Lá no livro de Atos dos Apóstolos é dado esse testemunho pelos apóstolos que em Jesus se cumpriu a profecia. Mas aí eu retorno àquela pergunta: e onde está Deuteronômio 18, 15, dentro do livro de Apocalipse, capítulo 11 também, tá, gente? Capítulo 11, versículo de número 6. Eu vou ler mais uma vez o versículo 6.
Estas têm poder para fechar o céu para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda a sorte de praga quantas vezes quiserem. Então a testemunha número 2 é no livro de Apocalipse, o novo Moisés, o profeta semelhante a Moisés. Dentro daquela predição de Moisés, Deuteronômio 18, 15, então existiam ali, gente, 2 personagens. O primeiro veio na época dos apóstolos, que foi o próprio Jesus, e o segundo virá no futuro, que vai ser o novo Moisés dentro do Apocalipse. Mas quando você lê Deuteronômio, percebeu que quase não dá para você enxergar 2 personagens? Quando você lê Malaquias 4, 5, você também quase não consegue enxergar 2 personagens. Só quando vem um esclarecimento e são apresentadas de forma clara, bíblica e coerente, que os profetas, muitas das vezes, eles tinham uma visão dupla, ou até mais de dupla, ou tripla, nas profecias, com eventos que se cumpririam, e só a história para nos mostrar que o profeta não estava falando sobre um assunto só. Terceiro e último exemplo, Apocalipse capítulo 12. Eu já vou explanar para você Apocalipse capítulo 12, mas preciso voltar ainda em Moisés, na questão da segunda testemunha, lembrando que não pode ser alegorizada, tá, gente? Da mesma forma como a primeira testemunha. Moisés, na predição, ele previu ser humano. A testemunha número 2 vai ser um ser humano que adivina o futuro. Não pode ser alegorizado. Ele não fala sobre uma alegoria, tá ok? É muito importante eu citar isso, porque é um subterfúgio do preterismo. Eles tentam engessar Apocalipse 11, verso 6, dizendo que as 2 testemunhas foram a lei e os profetas, uma alegoria. Quando, na verdade, as profecias que dão origem às 2 testemunhas não tratam de alegorias. Agora, o terceiro exemplo. Apocalipse capítulo 12. Olha só como que o profeta, ele pode ter uma visão, e nesta única visão ter 2 eventos, um próximo ao profeta e um distante. Podem ter 2 personagens que estão entrelaçados de tal forma que quase não dá para percebermos. É quase imperceptível. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos pés e uma coroa com 12 estrelas. E estava grávida e com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. Apocalipse 12, versículos 1 e 2. A mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa com 12 estrelas, grávida, gritando para dar à luz. Muitos intérpretes desse texto do Apocalipse entendem que está falando da Virgem Maria. Aí você vai lá no 1º século, de fato, Maria ficou grávida do menino Jesus, deu à luz, foi perseguida por Herodes, aquela coisa toda. Isso é incontestável, Maria. Mas quando você prossegue lendo aqui a visão, ela está vestida de sol, tem uma coroa com 12 estrelas, a lua debaixo dos pés. Isso remete o intérprete para o sonho de José, lá diante dos seus irmãos. Quando José explicou que ele teve um sonho, viu o sol e a lua e 11 estrelas se curvando diante dele. Opa! Então Apocalipse capítulo 12 está falando da nação de Israel. Percebeu, gente, que numa só visão existem 2 eventos, existem 2 personagens? Maria como indivíduo e a nação de Israel. Maria
o evento, o indivíduo menor. Quando é dado um zoom, a nação de Israel aparece dentro da mesma visão do capítulo 12. Então é muito comum isso na Bíblia. Se você não perceber, não prestar muita atenção, você pensa que está falando de um assunto só. Mas está falando de Maria e está falando da nação de Israel. No momento que Maria estava dando a luz ao menino Jesus, Israel, como nação, estava também dando a luz ao Messias. Porém, Israel não deu à luz à era messiânica no primeiro século, rejeitou o Messias. Então, o assunto parou por ali. Mas eu estou citando esses 3 exemplos para jogar luz em Daniel, capítulo 9, versículo 26. Eu vou voltar ali no texto, onde o profeta diz assim: e depois das 62 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação. E até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Daniel está falando sobre o general Tito, sobre o anticristo, ou está falando sobre os 2 personagens? Gente, na realidade, Daniel está falando sobre os 2 personagens. O general Tito, ele era romano. Ele aparece de forma implícita aqui no texto, dentro da expressão o povo do príncipe. O povo do príncipe foram os romanos que no primeiro século, no ano 70 depois de Cristo, destruíram Jerusalém e o templo. Tito foi o general que comandou a invasão. Ele se tornou príncipe naquela época e ele está dentro do bojo que o texto aqui trata como o povo do príncipe. Mas o príncipe, ele vai vir no futuro distante. Esse vai ser o anticristo escatológico, conforme é pregado, ensinado pelos dispensacionalistas futuristas. Mas se alguém tem alguma objeção a esse raciocínio, a esta interpretação, é só voltar o vídeo aos exemplos que eu já citei. Malaquias 4:5, João Batista e a testemunha número 1, 2 pessoas. O profeta semelhante a Moisés, Jesus no primeiro século, e a testemunha número 2 no futuro. Na questão da mulher vestida de sol, Maria no primeiro século, claramente na visão, a nação de Israel no futuro, dentro da grande tribulação. No assunto aqui sobre o príncipe, o general Tito no cerco romano, destruindo a cidade e o templo, e o anticristo escatológico no futuro, quando assim o Senhor Deus trazer o cumprimento a esta palavra, o ápice desta palavra, tá ok? Eu espero assim ter conseguido te ajudar a entender um pouco mais sobre as profecias, onde muitas das vezes os profetas, numa só visão, eles veem mais de um evento. São vários eventos. Pode ter um cumprimento próximo ao profeta, geralmente tem, e um cumprimento distante do profeta. Obviamente, no cumprimento próximo ao profeta, vai ter um personagem, um ser humano real envolvido na profecia, e no cumprimento futuro, outro ser humano real dando cumprimento envolvido com a mesma profecia, conforme os exemplos que eu acabei de citar, tá ok? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou a compreender um pouco mais da escatologia, deixe o seu joinha, compartilhe com os seus contatos. O irmão Gedilson fica muito agradecido. E se você gosta desses debates, preterismo versus futurismo, o nosso canal aqui é um canal antipreterista. Nós tratamos de escatologia,
Analisamos vários temas, mas o principal dele é trabalharmos dentro da oposição ao preterismo, tá ok? Muito obrigado a todos. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.